Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o combate das famílias à cultura da morte. E eu já vou começar me desculpando, porque eu vou fazer muito uso das minhas notas. Então, constantemente eu vou olhar para baixo, vou ler o que eu escrevi, até porque eu me sinto um pouco mais seguro para poder passar esse conteúdo para vocês dessa maneira. Então, pode ser que fique um pouco chato, etc., mas é um assunto de extrema importância. O que é interessante da gente começar falando? Que desde sempre o cristianismo ele foi, de certa maneira, combatido de uma forma violenta. Sempre teve alguém caçando o cristianismo de uma certa maneira. Então sempre houve violência contra as famílias católicas. E, de certa maneira, Cristo chegou a mandar que nós fizéssemos famílias para que nós conseguíssemos combater essa constante violência que desde os primórdios da nossa civilização é combatida. Só que a questão, e aqui essa aula é muito baseada no professor Vinícius, e vou pegar até um trecho aqui de uma aula do curso online de filosofia do professor Olavo, onde ele pergunta, mas por que isso está acontecendo ainda hoje? Por que a gente ainda tem esse problema com essa constante violência? E não necessariamente com uma violência física, mas uma violência moral, um desequilíbrio, um apontamento, etc. Boa noite, por favor, entre. Fique à vontade. É importante para a gente responder um pouquinho dessa pergunta, a gente entender um pouquinho da função de uma empresa e de uma família. A diferença entre essas duas entidades, por assim dizer. Primeiro, a empresa, ela possui hábitos que não são coerentes com a natureza humana. Numa empresa, a gente não se preocupa com as virtudes das pessoas e, principalmente, não são ensinadas virtudes humanas dentro de uma empresa. O seu chefe ele não vai perguntar para você quais são as suas virtudes naturais para que você adentre a nossa companhia. Então não há uma preocupação necessariamente com o desenvolvimento do ser humano. Não há uma preocupação, portanto, com as virtudes. Então não faz parte dos hábitos da empresa ou das pessoas que vivem nessa sociedade empresarial a formação de virtudes. No contrário, a família, você é alguém que não é um número, mas que tem um nome. Você é uma pessoa dotada de virtude, de alma, e é reconhecida como tal. Pelo menos deveria ser assim. Então, onde há virtude, há família. E a família, existe para a virtude. Vocês que chegaram depois, eu pedi desculpa já de início para as pessoas, que eu vou constantemente olhar para baixo nas minhas notas, e isso pode ser bastante maçante, então eu já peço desculpa por causa disso. Então, a função do matrimônio, de certa maneira, é dar almas para Deus, para que elas sejam conduzidas para o seu fim último, que é a contemplação da verdade. E aí é curioso que nas empresas, por não ser essa a preocupação, acaba criando e gerando um resultado caótico e desordenado. Bom, não sei quantos de vocês aqui já fizeram parte de alguma empresa, talvez um pouco maior, sei lá, 50, 100 funcionários, você vai ver que é um caos infindável. As pessoas não sabem se comunicar, elas não sabem dizer os problemas umas para as outras, elas não falam o que pensam, e há um medo opressivo gigantesco da hierarquia de cima, né? De nossa, se eu falar isso, vixe Maria, o que pode acontecer comigo? E as pessoas dependem desses empregos também.
Então, num mundo onde a secundarização das relações imperam, vai haver desordem. Pois a finalidade do ser humano não é o material, mas sim alcançar a eternidade. Numa empresa a gente não consegue alcançar a eternidade. Numa empresa a gente alcança lucro, o que não tem nada a ver com a eternidade. Não tem nada a ver com a formação das virtudes. E esse é o regime que hoje atua e opera na nossa sociedade. Voltando um pouquinho lá no Império Romano, por exemplo, existia uma violência similar, só que ela não era psicológica como ela é hoje, ela era muito mais física, né? Porque existia todo um governo, um aparato governamental, que nem na época nem se falava de governo, para suprimir a visão cristã de mundo, né? Para suprimir aqueles que criam em Cristo. Então, havia um império, um movimento anticristão que matava as pessoas, que torturavam e que agrediam fisicamente. E hoje em dia é curioso que a gente vive no império do poder econômico e não mais do poder militar. Ou seja, aquilo que você tem é aquilo que te define, aquilo que você possui, aquilo que você mostra, aquilo que você diz ter, os números que te acompanham é o que te fazem alguém socialmente aceito no nosso meio social atual. Isso é muito escroto se a gente parar para pensar. Isso é muito estranho, cara. Só que a gente está acostumado a viver assim. A gente vê, agora há pouco a gente falou do um rapaz chamado João Mena. É um rapaz, é um retratista excelente, um profissional excelente, que a presença física dele com a sua vestimenta já demonstra que ele parece ser algo a mais que os outros. Se ele estivesse aqui na nossa frente, a gente olharia ele com uma outra visão. E isso é muito estranho, assim, porque isso parece ser natural da gente julgar por esse movimento do que o cara tem, do que o cara mostra. E claro que ele faz isso com um propósito de chamar mais atenção, de adquirir mais seguidores, dinheiro, influência, etc. Vai lá com a mamãezinha. Vai lá que o papai agora está ensinando. Então, o poder econômico ele acaba tomando conta também dessas relações humanas. Então, como eu disse, nas empresas, uma troca de uma pessoa com a outra. E olha só, curiosamente, esses dias a nossa diarista comentou que não poderia ir na nossa casa. Ela falou que tinha uma questão com o filho e precisava fazer alguma coisa com a criança, e ela estava se desculpando porque ela não poderia fazer o trabalho que ela foi designada. E aí, o primeiro impulso, ela falou isso para a Natália, né? O primeiro impulso da Natália foi pensar, nossa, tá mancando comigo, né? E aí ela pensou, caramba, mas peraí. E isso ela relatando para mim, né? Peraí. Ela tem uma criança que ela precisa cuidar, que é muito mais importante do que limpar a minha casa. E ela se percebeu justamente nesse movimento de secundarização, ou seja, eu estou percebendo a pessoa pelo que ela pode me oferecer, o que ela pode trocar comigo, ao invés de, entre aspas, humanizá-la e percebê-la como um ser dotado de outras responsabilidades e que tem um filho para criar e que tem um filho que precisa de ajuda. Ponto. Então isso é muito curioso, porque o nosso primeiro impulso, a gente, de, sei lá, década de 50, 30 para cá, ou até antes, o padrão mental nosso ele começou a mudar, começou a sofrer uma alteração, um desequilíbrio psicológico ao mesmo tempo. Isso é muito, muito danoso para nós se a gente está buscando, claro, combater a cultura da morte, que posteriormente eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. E é dessa desordem toda, dessa materialização dos seres humanos, que surge a ideia de aqui vai parecer super teoria da conspiração agora, governo mundial. Tá? Em síntese,
não vai ser bem em síntese, mas deixa eu fazer uma breve pincelada sobre essa questão do governo mundial. O que acontece? Peraí que eu perdi minhas anotações aqui. Aqui. O que acontece, pessoal? Tem um livro chamado False Dawn, ou A Falsa Aurora, que o autor ele fala sobre um projeto de unificação. Entra aí, bem-vindos, à vontade. Fala de um projeto de unificação das religiões e da criação de uma religião única para o mundo todo, ou seja, uma religião global. E, do ponto de vista do autor, você percebe que essa ideia de um governo global que nos dita o que fazer, como fazer, por onde andar, que palavras usar, como nos portar perante as outras pessoas, você percebe que isso é um movimento muito mais profundo e não só socialmente designado. E para a gente conseguir perceber, esse assunto ele é muito extenso e muito profundo, então eu vou ficar super raso aqui na nossa exploração aqui hoje. Para a gente conseguir perceber como que esses mecanismos eles atuam sobre nós, a gente precisa primeiro olhar para dentro e perceber o que é que esses mecanismos causam em mim mesmo. Então você precisa observar onde você está sendo moldado para agir da forma como essas organizações, entidades, pessoas, empresas, etc., querem que você haja. Ou seja, como que você está sendo moldado para agir de determinada maneira. E notem o seguinte, isso aqui é o ponto alto dessa exploração aqui, pessoal. Um dos dados fundamentais de qualquer cultura é o tipo de personalidade dominante. É o tipo de personalidade dominante que a gente vê ao nosso redor. Tem um livro chamado Multidão Solitária, não vou me lembrar o nome do autor. Multidão Solitária, depois eu mando para vocês no grupo. Que ele diz o seguinte, ele estuda esse livro, a evolução social americana pela sucessão de 3 tipos de personalidade dominante. A primeira é no período colonial. A personalidade dominante desse período era a do homem tradicionalista. O que significa um homem tradicionalista? É aquele que ele era preso ou ele se agarrava aos antepassados. Então, aos seus valores antepassados, aquilo que cultivaram, aquilo que gerações e gerações trouxeram para sua família. O segundo tipo de personalidade que esse livro avalia é do período da expansão de fronteiras. Então, foi uma expansão para o oeste, começou-se a alterar o tipo de personalidade dominante das pessoas, que era justamente o quê? O self-made man. E para que essa pessoa começou a ser dominante? Por quê? Porque precisava-se, naquela conjuntura social, da necessidade de ter pessoas disponíveis e aptas o suficiente para fazerem trabalhos que outras pessoas não estavam a fim de fazer. Então, essas pessoas elas precisavam ter iniciativa, essas pessoas precisavam ter a capacidade de inovar e ter um espírito de mudança natural dentro delas. Então pensa, expansão pro oeste, caramba, velho, você vai ter que quebrar mato, abrir empresa que você nunca, num lugar onde você nunca viu, você não sabe o que tem, enfim, as pessoas, esse tipo de personalidade ele era mais aceito na sociedade. Porém, dos anos 30 aos anos 40 em diante, o tipo de personalidade dominante começou a ser o homem organizacional. E o homem organizacional é aquele que se adapta, é aquele que é o dócil, é aquele que não tem iniciativa, é aquele que assume aquilo que lhe falam. Então, poxa,
você tem que fazer uma coisa, o homem dócil vai lá e se molda àquelas situações. Ele tem um cuidado, ele é frágil, ele é fraco, ele tem um cuidado demasiado para consigo mesmo, ele quer um bom padrão de vida, ou seja, aquela vida sossegada, sem muito problema, enfim, vocês podem pensar em vários exemplos na vida de vocês. Então, ele é repleto de todos os benefícios da economia moderna e tem horror da perspectiva da sua própria morte. Então esse é o tipo de personalidade dominante desse período e que hoje é muito comum também. Eu super me identifico com esse terceiro tipo aqui, inclusive, cara. Eu sou super homem organizacional. E isso é um problema, porque se você consegue notar esse problema, você consegue buscar mudança. Você consegue buscar mudança. E para isso você precisa ver exemplos de mudança de outras personalidades para que você consiga moldar a sua própria. Então isso é fundamental. Isso é para mim? Obrigado. Vou deixar ela bem aqui. Vou chamar ela de Juninha. Então, deve haver, pessoal, um governo. Inclusive, esse homem organizacional é o homem ideal para esse tipo de governo, porque, pensa só, uma OCDE, uma ONU ou outras organizações mundiais, multinacionais, elas querem exatamente esse tipo de homem para consumirem aquilo que elas querem, para fazerem aquilo que elas determinam. E de certa maneira, pessoal, essa coisa do governo mundial, essa palavra que parece sim teoria da conspiração, nada mais é do que um movimento de pessoas bilionárias, organizações e pessoas bilionárias com um objetivo comum, que é mudança social através de uma série de mecanismos que até é difícil de verbalizar o que é, porque é muito complexo. Não tem muito como a gente chegar nas raízes disso. Por quê? Porque são só alguns estudiosos que falam a respeito, você não vai ver esse tipo de coisa na mídia, e você tem que ir atrás. Cara, assim, o livro base para esse tipo de assunto tem tipo 1.200 páginas. Cara, quem que vai ler 1.200 páginas sobre o governo mundial? Puta que pariu, né? Porra, a gente fica grilado de ler uma matéria e prefere ler, sei lá, manchete. Então deve haver um governo diante dessa situação de desumanização que regularize todos os princípios, os direitos, os deveres, as ordens que a gente precisa cumprir. Aí eu coloco aqui a ONU, a OCDE, a OMS, fundações internacionais, todas a nível mundial, para tomarem conta dessa desordem, ou seja, a partir de um movimento social desordenado, desequilibrado, psicologicamente defeituoso, vêm essas organizações e falam assim: não, olha só, o caminho é você usar uma máscara dentro de um avião cheio de pessoas, porque ali você não vai pegar Covid. Eu sei que esse assunto é polêmico, tá? Eu trouxe de propósito, tá? Mas você tem que usar, porque senão você é errado. Você não pode fazer isso. Gente, para. Depois a gente discute mais esse tema é legal. Então, é conveniente, claro, que as famílias sejam deixadas de lado. É conveniente para esse tipo de organização, para não haver virtude, claro, porque com a virtude a gente não cai nessas coisas. Com virtude a gente sabe dizer não, com virtude a gente sabe escolher o nosso caminho, a gente sabe dizer aquilo que presta, aquilo que não presta, e a gente consegue ser forte. E o ponto é justamente esse: a gente não ser combativo, mas a gente ser forte para aguentar a luta. Para aguentar a luta. Certo? Então, esse, pessoal, é o problema da cultura da morte que as famílias precisam enfrentar. Tá? Então, o que é a cultura da morte? Eu até anotei para não esquecer. É um movimento que desumaniza o ser humano, nos cegando para as nossas virtudes e nos centrando no que é efêmero. É um movimento
que desumaniza o ser humano, ou seja, nos coloca como meras máquinas materiais, que enfim, tá ali para conseguir ganhar mais dinheiro, para conseguir comprar o carro do ano, para conseguir fazer a casa maravilhosa, etc, etc, esquece. Não que isso seja um problema, tá? Não é um problema você ter um carro do ano, não, muito pelo contrário, é legal. Mas quando você só foca nisso é um problema. É um movimento que desumaniza o ser humano, nos cegando para nossas virtudes e nos centrando no que é efêmero. Efêmero por quê? Você não vai levar o seu carro para o cemitério, você não vai levar dinheiro para o cemitério, você não vai levar, sei lá, seu último celular para o cemitério. Então é isso que a gente tem que lutar enquanto família espiritual e enquanto estudiosos do tema que nós estamos abordando. Inclusive sobre esse tema da movimento das famílias contra a cultura da morte, a gente vai ter algumas outras aulas também para a gente poder explorar ainda mais esse tema. Então, o globalismo, pessoal, ou essa ideia do governo mundial, ela surge da ideia das consequências trágicas que essa cultura empresarial secundarizada, materialista, inaugurou na nossa sociedade. Inaugurou, não foi assim, olha pessoal, estamos abrindo agora um novo movimento. Não, não é assim. É gradualmente, passo a passo, pequenininho. Começa com um grupo de intelectuais, depois esse grupo de intelectuais ele começa a ter financiamento, depois esse financiamento se alastra, mais pessoas começam a saber, e isso começa a entrar na sociedade, através de artigos, através de filme, através de, enfim, uma série de elementos distintos. Então, esse governo, ele precisa ser centralizador e despersonalizado. Ele precisa ser centralizado, e despersonalizado. Tudo certo até aqui? Não? De boa? Assunto fácil, né? Nas famílias, então, ao contrário, a gente é um nome, a gente é uma pessoa. E esse é o combate. Ou seja, há um regime totalitário, violento, não necessariamente físico, contra a natureza humana. Contra a natureza humana. As famílias precisam lutar contra um governo centralizador e despersonalizador. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa juntar dinheiro, ganhar muita grana e tentar espalhar essa mensagem de alguma maneira? A gente precisa juntar força política e brigar politicamente? Não, não é isso. Só um dado importante, em 2021 foi gasto 40 bilhões de dólares em propaganda de gênero. 40 bilhões no mundo inteiro, em propaganda de gênero. Então, certamente, se a gente lutar financeiramente contra uma coisa dessa, a gente vai perder. Então, não é por aí. É um movimento contrário. É um movimento justamente de tentar ensinar as nossas crianças, os nossos amigos, os nossos familiares a se mover para essa captação, por falta de uma palavra melhor, de virtudes, para essa elaboração de uma virtude perene, que vá também evoluindo ao longo do tempo. E é inclusive o que os primeiros cristãos fizeram na época de Roma, como eu disse no início. Então, aqui o poder econômico que acaba surgindo com os bancos e o sistema financeiro moderno é a causa de hoje a gente ter uma civilização moribunda, que está à beira de sucumbir de vez da sua humanidade, porque ele promoveu a mecanização do homem. Então, o advento do poder econômico, pessoal, é o advento do trabalho como a única finalidade do ser humano, que é o que eu disse anteriormente, com outras palavras. O trabalho como única finalidade do ser humano. E esse é o problema. O problema não é o trabalho em si, o problema é ser a única finalidade. Como se ele vivesse para trabalhar e perder a natureza humana. E é isso que a nossa família deve salvaguardar, que é, no final das contas, a alma humana. Então, por exemplo, eu não amo meus filhos com base no lucro que eles vão me dar.
Muito pelo contrário, na verdade eles dão mais gasto. Nem tanto, mas dão gasto. Mas eu amo por causa da alma que eles têm. Eu amo por causa daquilo que eles são, daquilo que eu percebo neles. A gente ganha não lucro ou dinheiro com os nossos filhos. Claro que eventualmente isso pode acontecer também. Mas a gente não é esse o fim. Mas a gente ganha fruto espiritual com os nossos filhos. A gente deixa... É como... Tem uma frase do Ícaro de Carvalho que ele fala assim... Que ter filhos nos livra da escravidão de viver para nós mesmos. E é linda essa frase, você parar pra pensar, né? Pô, livrar a gente da escravidão de viver para nós mesmos? Porra! É louco, é legal isso. No final das contas a gente aprende pra caramba. Então, o ser humano, ele se torna mais humano à medida que ele seja educado. O ser humano, ele se torna mais humano à medida que ele é educado, que ele vai sendo educado. Por quem? Não pela escola, não pelo governo, mas pelo pai e pela mãe. Constantemente, dia após dia, progressivamente. Então, por isso, pessoal, que a ordem social, a ordem da sociedade, ela vai ser restaurada pela família. Por essa luta diária, pequenininha, de formiguinha, que pode durar séculos. Porque veja, desde de 1700, com a Revolução Francesa, é que começou esse desequilíbrio psicológico na sociedade. Não foi de ontem, não foi de 50 anos atrás. Da Revolução Francesa para cá, existiram vários movimentos distintos. Então, para a gente mudar esse movimento, para que lá na frente haja uma colheita, precisa começar. Então, a gente talvez nem veja fruto de nada disso. Certo? Então, toda a sociedade depende da educação dada pelas famílias. A virtude, aqui vou parecer super intelectual agora, com licença, vou colocar meu chapéu de professor intelectual. A virtude, segundo São Tomás de Aquino, na segunda parte da sua Suma Teológica, se adquire, segundo ele, dentro do seio familiar, pela disciplina paterna. Pela disciplina paterna. A sociedade ela é construída, erigida, enriquecida à medida que as famílias educam e formam virtude. Então, como que a gente combate, portanto, essa sociedade psicologicamente doente? Educando para a virtude. Os primeiros cristãos faziam isso e é isso que a gente deve fazer. Mas só ensinar não basta. A gente precisa ensinar num movimento de famílias, num movimento, um conjunto de pessoas querendo fazer a mesma coisa. E esse que é o louco do negócio. Boa noite. Por favor, entra, fica à vontade. Serei o seu professor. Então, se a geração dos nossos pais, pessoal, aqui estou quase acabando já, foi uma geração de revolucionários, de apostasia, de revolução, da libertinagem sexual, onde muitos de nossos pais e avós não nos deram a razão da nossa fé, a gente precisa fazer o contrário. Então a gente não aprendeu, pode ser que alguns aqui eventualmente tenham sim, a gente não aprendeu a razão da nossa fé. Cara, eu fui católico, passei por espiritismo, fui para Umbanda, fui para o budismo, eu não sabia a razão, eu fui saber depois que eu casei. E aí me converti de fato. Então assim, meus pais de alguma maneira eles nunca se preocuparam de fato em entender isso, e também eles não foram educados para isso. Então, assim como o meu exemplo, muitos outros aconteceram da mesma maneira. Então, é curioso que muitos dos nossos pais têm pensamentos anti-família, anti-educação, anti-vida, anti-verdade, que são os 3 pilares do direito natural: a vida, a educação e a verdade. Que, curiosamente, parece que são combatidos pelos nossos pais. Então, a gente precisa restaurar a ideia de família católica. A gente precisa restaurar essa ideia. Oi? Não vi você aí.
a gente precisa de uma alma, uma alma, ela não naturalmente vai para o céu. Ela naturalmente não vai para o céu. Mas, é claro, para o inferno. Então, ela animaliza-se, ela bestializa-se. A educação, pessoal, combate exatamente isso. De novo, progressivamente, devagarinho, um trabalho de formiguinha. Aqui o professor Vinícius, eu trago aqui uma observação que ele faz citando Chesterton, que ele diz o seguinte: segundo Chesterton, todos os animais superiores requerem muito mais proteção paterna do que os inferiores. Sei lá, pega um humano e uma formiga, ou um humano e um cachorro. A cria do elefante cria muito mais tempo que a cria da medusa. Então, quanto mais superior o animal, mais ele depende das famílias. Porém, mas além dessa tutela natural, necessita o homem algo que é mais ainda do que a natureza. Só os seres humanos necessitam de educação. E é exatamente contra isso que o poder econômico vai contra. É exatamente contra isso que o poder econômico age. Ou seja, não nos preocupemos com a educação, mas com o enriquecimento, o dinheiro, as nossas empresas. Que se dane a virtude. Então, o que as famílias católicas precisam? Elas precisam se esforçar entre si, juntar tudo que tem, para que possam criar um ambiente para que se possa ensinar as almas. As almas. Né? E é curioso, por exemplo, eu vejo o filho da Suelen, o filho da Laís, as filhas da Diego, e até a Nath comentou isso. Eu amo essas crianças, porque a gente se importa com essas almas, e quanto mais a gente convive, mais a gente ama. Então, se a gente monta esse movimento e progride nele, certamente teremos sucesso nisso. Então, a alma dos nossos filhos precisam ser ensinadas, lapidadas, assim como um diamante. Então, a gente precisa hoje, na verdade, não precisa só de grupos de oração, mas também de grupos de estudo, como que a gente está fazendo aqui. Então, as famílias que querem restaurar a sociedade, elas precisam se unir, ponto pacífico entre todos aqui. Estudar, ponto pacífico entre todos aqui. Ensinar a verdade, ponto pacífico entre todos aqui. Se aprofundar na formação, coisa que estamos trabalhando. E criar ambientes de ensino, que é o que a gente está fazendo. Beleza? Aqui eu já finalizo, mas eu anotei uma tarefinha para vocês, de cunho bastante imaginativo, eu acho, que é vocês perceberem ao longo da semana quais são as atitudes do seu dia a dia que foram moldadas por esses elementos desse governo mundial que acabaram por trocar ou modificar o seu comportamento. Vou dar alguns exemplos. O uso das máscaras, por exemplo. A gente acreditar, cara, olha só, não estou aqui apontando o dedo para ninguém e nem falando que, nossa, se você acreditou nisso, você é um... Não. Mas, perceba que existiu um movimento. Existiu um movimento para fazer com que isso fosse socialmente obrigatório e aceito. Até, se você parar para perceber, com o uso da máscara, a gente não nota a fisionomia da pessoa. Não, a fisionomia sim, mas a face da pessoa, ou seja, a característica que faz com que a gente perceba ela, acaba sendo apagada. A gente não consegue ver. Você não consegue ver muito bem se eu estou sorrindo, se eu estou chorando, se eu estou... Ou seja, desumaniza as pessoas, de certa maneira. Então, de certa maneira, a gente olhar e aceitar o uso de máscaras, mesmo sabendo que, cara, se eu for para um avião eu vou ter que sentar do lado de uma pessoa, e era justamente isso que as máscaras viam ou visavam eliminar, ou seja,
aumentar a distância social, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, no mínimo não faz sentido. No mínimo. Esse é um exemplo. Segundo exemplo, manter relacionamentos por interesse. Então, sei lá, você tem uma pessoa, você é empregado de uma pessoa e essa pessoa é, vou falar a palavra certa, escrota, né? Um otário, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas mesmo assim você permanece naquele ambiente porque, claro, você precisa do dinheiro. Ou seja, você subtrai os seus valores perante dinheiro. Claro, eventualmente todo mundo vai ter que fazer isso em algum momento. Eventualmente sim. Eu já fiz, você já fez, todo mundo já fez em algum momento. Mas isso é uma coisa assim, o exercício é justamente esse, perceber esse movimento. Perceber. Eu não estou entendendo o que eu escrevi aqui, pessoal. Tem um terceiro exame, eu não estou entendendo a minha letra. Eu escrevi tão rápido. Eu não faço ideia do que eu escrevi aqui, pessoal. Então vou ficar só nesses dois exemplos para a gente finalizar. Acho que já deu para pegar a ideia. Eu não sei o que eu escrevi aqui, cara. Pede para a Natália ler. Vou pedir para ela ler, acho que ela vai conseguir. Ela vai descobrir. Ô, o que está escrito aqui, cara? Usar o não como fonte de sustento financeiro? Mãe. Ah, mãe! Pode crer. Exato. Usar a mãe como fonte de sustento financeiro, por exemplo. É um exemplo. Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar. Assim, não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma questão. Eu acho que seria super legal a gente trocar, sabe? Tipo, eu não sou nenhum expert nem nada. Tô aqui passando o que eu estudei. Mas não sei se vocês têm alguma questão, algum ponto. Bora trocar. Agora é a hora. Ou não também. Ah, beleza. Cara, deixa eu consumir isso aqui primeiro, depois nós falamos. Eu preparei esse documento também, eu vou compartilhar ele com vocês no grupo. É mais ou menos um resumo do que eu falei aqui. E também vai ter o áudio. Ó, eu terminei em 40 minutos. Hoje foi recorde. Vai ter o áudio que vai ser publicado no YouTube. Mas entenderam? Que o nosso movimento é contra a cultura da morte. A cultura da morte é essa materialização do ser humano. Logo, a gente precisa ensinar virtude para as nossas crianças, para os nossos amigos, nossos familiares, nossa comunidade, para que a gente evolua e saia desse ciclo natural. Que, natural, entre aspas, né? Esse ciclo que a gente vive. Fez sentido? Sim. Eu achei legal também o que o professor nos falou, porque quando a gente está aqui reunido, aí a gente pensa assim, pode pensar, né? Mas será que 20 pessoas, nem estamos em 20 pessoas, né? Será que vai fazer diferença? Será que isso vai dar certo? A gente estudar para poder salvar nossos filhos, a geração dos nossos filhos? E ele falou uma coisa muito impactante para mim, que foi sobre o Império Romano. O Império Romano eles tinham plena certeza que eles iam ser a civilização de todos os tempos, né? Que ninguém iria derrubar eles jamais. E ele ruiu, ele fala, pelas raízes do cristianismo infiltrado embaixo nas catacumbas, né? Porque como era proibido, né? O cristianismo, então foi um trabalhinho de formiguinha, um trabalho que iniciou com os apóstolos, os discípulos, depois, né, que Jesus fala, dá uma ordem para nós, né, e de pregar o Evangelho. Então, eu achei aquilo muito importante, porque para a gente não perder a esperança, para a gente não pensar que em poucas pessoas, que naquela época eram grupos pequenos, porque não podia ser nada grandioso, não podia ser nada. Então eram igrejas domésticas. E hoje a gente está vendo que tudo que está acontecendo com essas censuras, com as pessoas de alto, né, lugar na igreja que são lobos em pele de ovelha, então a gente está vendo que nós vamos ter que voltar à igreja doméstica. E
está se enfiando pelo globalismo, como você explicou, é a destruição do cristianismo, é a tentativa da destruição do cristianismo. E o cristianismo foi quem levantou a civilização ocidental, né? Então, a gente ainda, para não perder a esperança, eu fiquei muito esperançosa, na verdade, com aquela fala dele. Então, para a gente, começamos um pouquinho e vamos levar para muitos. Com certeza a gente tem no coração, né? Que o inferno não prevalecerá, né? Ele falou isso e disso a gente tem certeza. Então, a gente está do lado certo, né? Olha o nosso próprio exemplo, assim, a gente começou com uma ideia de formar, de fazer uma reunião, de fazer aquela palestra, e de repente as pessoas começam a se aglomerar e querer fazer acontecer, e elas mostram interesse e, cara, tipo, tem uma questão também da providência divina, sabe? Que vai agindo e que vai colocando as pessoas. Eu lembro quando eu conheci o Diego, no parquinho, cara, e a gente está próximo hoje, sabe? Foi do nada, você fala, cara, peraí, meu, como assim? Né? Então, acho que o ato individual da gente orar, pedir, se sacrificar, e realmente colocar a intenção nisso, tem uma diferença, sabe? Aqui, ó. E o meio também influencia a gente, né? Nossa, Se a gente está num grupo, a gente acaba expandindo, as pessoas vão olhando, vão vendo, isso é meio que natural, né? Com É certeza. impossível você ficar alheio à verdade. Quem escuta o que a gente ouve aqui, quem atende o que a gente está aprendendo aqui e não muda, é porque tem algum problema. Porque aquela pessoa está cega de uma maneira que não tem o que fazer. Porque quem ouve o que a gente está ouvindo, quem aprende o que nós aprendemos há um tempo atrás e continuamos aprendendo, é impossível a pessoa abrir, ver o que nós estamos vendo, o que está acontecendo no mundo e não fazer diferente. Eu creio, não sei se eu sou muito ingênua, mas que quem ainda não está fazendo o que a gente faz é porque não enxergou. Porque se enxergar o que a gente enxergou, o que está acontecendo no mundo, não consegue ficar alheio a isso. Eu vou contar uma experiência própria. Foi uma criança em casa brincar, não era um costume daquela criança aí, não tem tanta amizade com os pais, mas a minha filha que chamava. E a criança tinha umas brincadeiras assim, meio, vou brincar que eu sou a irmã que morreu, umas coisas assim, não era com o nosso costume, né? E aquilo me deixou tão incomodado, falei, levei a minha embora mais cedo, e aí buscamos as outras duas amigas que ela tem mais contato, que a gente tem amizade. Uma paz, uma brincadeira sadia, assim, totalmente diferente. Então, são coisinhas pequenas que você começa a perceber e ver que aquilo não quero isso para minha filha, não é esse tipo de brincadeira que eu quero que ela participe, né? Porque isso vai influenciar. Criança, né? Está sendo. Mas ainda não tem. Em casa, né? Mas não tem tanta amizade com os pais. Eu pensei, vou tentar aqui primeiro nesse meio que eu tô. Né? Quem sabe futuramente a gente consegue mudar. Né? Isso eu fico vendo assim, a escolha das pessoas que a gente faz também para estarem ao nosso lado. A gente começa a perceber quais são os desvios, os problemas, as fraquezas, as virtudes, e a gente começa a ter uma noção e um desejo também de estar próximo daqueles. E aí, colocar meu bonezinho de intelectual de novo, de São Tomás de Aquino. Os amigos são aqueles que querem, buscam e rejeitam as mesmas coisas. Esse aqui não, filho. Esse aqui. Esse não. Eu sei que você vai apertar. Eu sei. Pessoal, então. Quer falar? Tinha um negócio que na volta da língua eu esqueci. Um ponto muito importante, né? De trazer para os nossos filhos aquelas pessoas que nós queremos que sejam referência para eles quando eles crescerem, né? Porque muitas vezes a gente não vai estar junto deles quando eles forem mais velhos e quando eles tiverem que escolher quem serão as companhias e tudo mais, né?
dar banho em criança, dar janta em criança. Tipo, lá em casa o rolê começa às 5 horas da tarde, entendeu? Então, tem que fazer esse esforço todo para que nós possamos estar juntos, porque nós vamos precisar uns dos outros. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deu para entender conforme eu fui explicando? Deu para dar uma clareada? Porque eu fiz isso aqui num caos de trabalho, mas vocês devem imaginar, né? Sem tempo e etc. Então, assim, é claro que é baseado na aula do professor Vinícius, mas deu para dar uma compreendida, né? Olha, gente. O que é meu pão? O que eu faço? O que eu faço essas gurias? Vamos se educar para a virtude? É isso? Então tá, pessoal, acho que é isso. A gente se vê novamente segunda-feira que vem. Quem dará aula será a Natália. Mas, gente. Não é bem aula, né? Vamos ser modestos. É uma exploração.